Então, agradecer essa casa pela confiança, agradecer os mentores dessa casa, agradecer ao Mestre Jesus, que nos inspira, nos mostra o caminho. E, sem dúvida, a gente está aqui nesse plano como uma grande oportunidade. Há uns 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa e às vezes a gente se surpreende muito. Eu nunca tinha conversado com nenhuma pessoa que fosse islâmica, que pregasse o Islã. E eu fui ter uma conversa comercial com essa pessoa de 15 minutos para fechar o negócio, e a nossa primeira conversa durou 4 horas, e ele marcou para o dia seguinte. A gente estava no meio de uma feira, ele interrompeu, nós ficamos mais 4 horas conversando. E, por incrível que pareça, em momento algum eu falei para ele que eu era espírita, mas o tempo todo ele me falou do islamismo. E eu fiquei assustado de aprender um pouquinho com ele e de ver como que as coisas são bem parecidas na sua essência, né? E que às vezes a gente tem um preconceito equivocado. Mas a coisa que me marcou, que ele me falou, que eu não sei até que ponto é a opinião dele, ou até que ponto é fundamento lá da religião que ele pratica, nós temos o hábito, sobretudo no Espiritismo, de falar que a vida é um presente de Deus. E a gente repete isso e acredita. E esse meu amigo, que coincidentemente tem o nome de Ibrahim, ele falou, não, a vida não é um presente de Deus. Eu falei, uai, será que nós já vamos começar a descombinar na primeira fala, né? Já vai dar problema. Ele falou, não, o grande presente de Deus é a oportunidade que a gente tem de vir na Terra. Eu falei, cara, muito mais espírita do que o que a gente fala, né? Então, a oportunidade, o presente que Deus nos dá não é a vida, é a oportunidade de estar reencarnando. Ele não falou reencarnando, mas a oportunidade de estarmos vivos. E aí eu vim falar para vocês um pouquinho da família e espiritualidade. Muitos de nós, às vezes, não entendemos qual que é o papel da família diante do espiritismo ou da espiritualidade. Talvez, na visão de espiritualidade, a gente tenha uma visão um pouquinho até mais ampla que o espiritismo. Então, na verdade, dentro dessa visão espiritualista, a família é a possibilidade do reencontro. Por que eu vi na família X ou Y? Por que eu não vi na família tal ou não vi naquela? Porque em algum momento, lá no plano espiritual, foi acordado, ou foi determinado, ou foi imposto, que é nesse lar, nesse ambiente, nesse grupo de pessoas, que a gente veio resgatar as nossas dívidas entre nós, ou veio ajudar pessoas, por caridade ou por obrigação. Então, é muito importante a gente perceber que a família é o ambiente, é o palco onde a gente veio fazer o ajuste de contas, ou os ajustes de contas das nossas vidas passadas. Ah, mas eu tenho que fazer a caridade lá fora? Sim, mas é muito mais fácil fazer a caridade lá fora do que fazer a caridade dentro de casa. É muito mais fácil a gente ser gentil, ser educado com o vizinho, com o amigo, do que a gente ser educado com o familiar, com o marido, com a esposa, com o filho, às vezes com o pai, com a mãe, idosos. Então, é muito importante a gente compreender que os filhos nos foram dados, nos foram presenteados, para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos, resgatar, reconciliar. E muitas vezes a gente esquece disso. O filho, às vezes, que é problemático, o filho que é complicado, o filho que às vezes enche o nosso saco, não é por acaso que ele veio. Ou veio como um resgate, ou veio como uma dádiva. Ou mais, veio com um compromisso, uma oportunidade para a gente passar de ano. Para a gente aprender um pouquinho mais. Pais, avós, enquanto nós somos jovens, nós somos alegres, temos posses, todo mundo quer ficar perto da gente. Mas depois que a gente se torna idoso, problemático, com pouca saúde,
parece que a gente se torna um estorvo na vida dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. E hoje a gente vive uma diferença muito interessante na sociedade. Há 2 gerações atrás, ou 3, as famílias tinham 10, 12, 8, 10, 13 irmãos. Então você tinha uma tia, e ela tinha 20, 30 sobrinhos. Hoje você tem uma tia, um tio, ele tem um sobrinho, 2, às vezes 3. E acaba vivenciando uma coisa que às vezes, o abandono e a solidão. Então, pensemos que os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos avós, os nossos sogros, cunhados, irmãos ou filhos adotivos ou agregados, pessoas que vêm para a nossa família, não vieram por acaso. De alguma maneira, essas pessoas estão na nossa vida, estão no nosso clã familiar, seja para nós resgatarmos alguma coisa, seja para nós termos a oportunidade de ajudar, e talvez a parte que a gente menos percebe, talvez seja a oportunidade de sermos ajudados. Eu tenho um amigo que é advogado, ele conta uma história que é muito interessante. Ele fala que os idosos, todo mundo quer cuidar dos idosos que tem pensão boa, que tem aposentadoria boa. Idosos que não tem pensão, ninguém quer cuidar. Né? Interessante isso. Eu particularmente acompanhei um caso recentemente de uma pessoa conhecida que todo mundo queria cuidar, mas por quê? Porque ela tinha uma pensão poupuda, boa. Então, meus amigos, a gente tem que entender que a família na qual a gente está inserida faz parte do nosso contexto histórico. E dentro da teoria espírita, podemos até dizer que nós somos reencarnações de antepassados nossos. Por que não? Eu posso ter sido meu bisavô, meu tataravô. E aí a gente tem que compreender que a família, ela tem um laço de energia, de cumplicidade, de história, de crenças, de valores, de medos, de dívidas, de acertos, de coisas boas também. Muitas vezes a gente fica focando só a coisa ruim. Não, nós temos famílias que fizeram coisas maravilhosas pela união da família. E dentro dessa perspectiva, tem um ser, né? No Brasil nós somos uma família, uma sociedade tradicionalmente patriarcal, ou seja, o pai, o homem, né? O provedor, em tese, historicamente é o que mandava, seja pelo poder financeiro, pelo poder da força, pelo poder do Estado, não importa. Só que tem um detalhe extremamente interessante que a gente tem que entender dentro da história e dentro da visão espírita. Existem apenas 2 seres, pelo menos dentro do nosso conhecimento, que são capazes de gerar a vida. Um é Deus, naturalmente. O outro é a mulher. Por mais que o homem queira dizer, é filho meu também, é filho meu sim, mas o cálice sagrado é da mulher. E a gente tem que entender o papel da mulher dentro da família, a importância da mulher dentro da família. Nós, enquanto homens, temos que respeitar a mulher nesse papel dela de criação, né, de instrumento de Deus, e a mulher entender o seu papel de representante ou daquela que permitiu ser um instrumento das reencarnações. E a gente fala muito pouco da importância da família, a gente cuida muito pouco das famílias. A gente faz muito espiritismo da porta para fora, da porta para dentro a gente tem muita dificuldade. Cristiano, mas será que isso acontece só lá em casa? Não, é com todo mundo, é normal. Essa semana eu participei de uma reunião que foi muito interessante, que nós éramos 4 pessoas, e coincidentemente tinham 2 irmãos que iam participar representando a mesma empresa, e o irmão chegou mais cedo.
E dali a pouco chegou a irmã, que eram sócios. Ela chegou e nos cumprimentou, a mim e a outra pessoa, de uma maneira efusiva, abraçou e tal. Ela mal cumprimentou o irmão. Não foi por maldade, não, é por hábito. E a gente tem esse hábito. Às vezes a gente esquece de falar bom dia para a esposa, para o marido, esquece de falar bom dia para o filho. A gente acorda mal-humorado e já vai brigar com o filho. Aí chega na rua e já sai dando bom dia para todo mundo. Então pensemos, meus amigos, que a família, na visão espírita, é o palco, é o lugar onde Deus está nos permitindo resgatar as nossas dívidas e plantar sementes para as próximas reencarnações. É na família que a gente vai passar de ano, ficar de recuperação, agora não usa mais segunda época, né? Antigamente fazia segunda época. Ou tomar bomba. E isso é tão sério que a gente percebe que tem casos de irmãos que se odeiam de uma maneira extremamente intensa. E a sabedoria divina vem, volta como irmão, volta como pai, volta como mãe, volta como filho, e vai, e até os casos mais extremos que a gente ouve na teoria espírita, né, nos relatos espíritas, do sujeito vir como gêmeos siameses, né, aquele que vem ali colado e tem que conviver no mesmo corpo, compartilhando os mesmos órgãos. E aí, às vezes a gente escuta falar que não existe justiça na divindade, né? Olha que justiça, olha que sabedoria. Você, de repente, ter que conviver no mesmo corpo de um desafeto. Olha que desafio forte, né? E, ampliando um pouquinho mais de família, nós temos que, no Brasil a gente não tem muita tradição de falar disso, mas são os clãs. O que são os clãs? Hoje, de certa forma, está um pouco em voga as pessoas fazerem os encontros de família, começarem a fazer árvore genealógica e tentar descobrir quem que é parente de quem, e na hora que vai voltando lá atrás, acaba descobrindo que muita gente já é parente daquelas famílias até por 2 vezes, 3 vezes, que antigamente havia tradição das pessoas se casarem entre primos. Então aquela história que a Eloy Mendes, todo mundo é meio parente, não é custoso, não. Eu mesmo tenho parentes aqui. Né? Então, olha só, os clãs são as famílias expandidas ao longo dos séculos, ao longo da história, das dádivas e das dívidas. E tem alguns ditados, a gente tem que olhar muito interessante como que os ditados, a sabedoria, né? O que é de raça, caça, não tinha esse ditado? Pau que nasce torto, morre torto. Tal pai, tal filho. É a gente que está ligado aí, não só pela questão genética, mas nós estamos ligados também pelas crenças, pelos valores, por tudo aquilo que as nossas famílias viveram juntos. E o Espiritismo nos apresenta que existe o benefício do esquecimento. Quando a gente reencarna, a gente esquece das vidas passadas. E não tem como ser diferente. Aí vem um sujeito chamado Freud, e ele propõe uma teoria que chama teoria da psicanálise, e dentro da psicanálise ele diz que existe um espaço dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa psique, que se chama inconsciente. Segundo Freud, esse inconsciente é que nos rege, é onde de verdade nós somos, é quem de fato nós somos. E alguns espíritas hoje fazem a ponte dizendo que o nosso inconsciente é onde está guardada a memória de nossas vidas anteriores. E o nosso inconsciente é que nos rege. E por que se faz análise? É para a gente conhecer ou entender um pouquinho mais o nosso inconsciente. E quando a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, a gente vai entendendo o tanto que às vezes a gente é turrão, o tanto que a gente tem dificuldade de dizer eu te amo e o tanto que a gente tem facilidade para dizer que eu não gosto de você. E a gente faz isso no piloto automático. E a gente
talvez mais trate mal as pessoas do que tratar bem. É muito mais fácil a gente ser mal educado do que ser bem educado. Tanto é que quando a gente é gentil, as pessoas desconfiam. E a vida da gente dá umas, vamos dizer assim, umas puxadas de orelhas. Eu tenho uma empresa em Varginha, e estou eu lá cuidando dos meus negócios, daquela correria, tal. Chegou um caminhoneiro que veio entregar um material para mim. Eu fui receber, fiz o acerto com ele, tal, e meio que despachei o cara. Então, valeu, muito obrigado, boa viagem. A minha esposa chamou, o fulano, vem cá, você quer tomar um café? Ele virou para minha esposa e disse assim, quero sim, senhora, porque eu não almocei ainda, isso já era umas 2h30 da tarde, eu estou morrendo de fome. E eu sabia que o senhor Cristiano precisava que esse material chegasse aqui cedo. Gente, eu baixei os olhos, eu fiquei numa vergonha. Eu não tive a sensibilidade de oferecer um copo d'água para o rapaz. A minha esposa teve essa sensibilidade. E fez um pão com mortadela para ele lá, deu café. Enfim, o cara saiu de lá amigo da gente. Ou dela, pelo menos. Talvez de mim ele tenha, talvez ele tenha gostado mais do Pix, né? Mas a amizade ele fez com ela. E na hora que ele entrou no caminhão e foi embora, eu falei, caramba, da próxima vez que eu pedir um favor para esse cara, se eu não tivesse acontecido isso, ele me atenderia com muita má vontade. Hoje, provavelmente, ele vai fazer com boa vontade. Então, meus amigos, é mais ou menos disso que a gente está falando. A gente se esquece das coisas mais simples. E a construção do nosso ser, nós somos o que somos, naturalmente pela nossa parte genética, nós puxamos sim características genéticas dos nossos pais. Então, se nós temos uma família que tem uma predisposição, por exemplo, à depressão, é possível que os membros daquela família tenham uma probabilidade maior do que uma família que não tenha isso. Ah, mas é só doença física? Não. As questões psicológicas, o jeito de ser. Ah, mas então isso está no DNA? Também. Então, pega determinadas famílias, a maioria do pessoal morre do coração. Ah, mas morre do coração porque é genético? Sim, mas morre do coração também porque todos eles são estressados. O jeito de viver de uma família, ele acaba sendo repassado de geração para geração. E a gente não percebe isso. O jeito das pessoas se tratarem, a gente não percebe isso. E princípio básico do espiritismo, lei de causa e efeito. Não adianta você plantar um pé de abóbora e querer colher abacate, vai colher abóbora. Se plantar espinho, vai colher espinho. Isso não é porque o Cristiano, a Genil, o Kardec quer que seja assim, não. Isso é a lei da natureza. A natureza é assim. Olhem vocês, peguem uma casa e deixem essa casa vazia. Vai lá, faz uma casa maravilhosa. Tranca a porta e deixa essa casa vazia. Volta dali 3 meses. A casa começa a definhar. O nosso corpo, não cuidemos do nosso corpo, ele começa a definhar. Comecemos a nos alimentar mal, ficar muito estressados. O nosso corpo vai cobrar a conta. Ponto pacífico. Então, a gente aprende, a gente é do jeito que é por causa da nossa herança genética, daquilo que nós aprendemos dentro da nossa família. A maneira como papai e mamãe resolviam as suas questões é o modelo que a gente aprende, que a gente aprendeu. A maneira como papai tratava a mamãe é o modelo que a gente aprendeu de tratar a nossa esposa e o nosso marido. A maneira como nós fomos tratados na nossa infância, na nossa juventude, acaba sendo um modelo, e isso é pedagogia, não estou inventando nada aqui não, pedagogia. Chama-se aprendizagem por modelagem. E isso é tão forte, que a gente se pega às vezes falando até as mesmas palavras ou palavrões que os nossos pais. E a Elis Regina, na sua
grande capacidade artística, eu já não sei se é dela ou se é do Belchior, tem uma música dela que fala mais ou menos assim: apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Alguns estudiosos dizem que levam 4 gerações para a gente limpar essas coisas, esses caminhos, essas escolhas erradas de uma geração. Então, olha só, como é que a gente tem que ter tolerância, paciência, perdão, generosidade com os nossos pais e avós, porque daqui a alguns dias nós seremos pais, avós, bisavós, e será que os nossos filhos, netos, bisnetos vão ter tolerância e generosidade com a gente? Enquanto a gente tem 30 anos e se acha super-homem, né, indestrutíveis, a gente manda bala. Pode vir que eu mato no peito e depois a vida com a sua sabedoria vem e nos coloca no nosso devido lugar. E às vezes a gente tem que fazer algumas reflexões que são muito interessantes. Eu estava conversando com um amigo meu e o pai dele está vivenciando um câncer terminal. Só que ele não quis se tratar, ele optou por não tratar. Italianão de 82 anos, daquele brabo, enfesado, não quis tratar. O médico só disse: olha, o câncer dele é inevitável, só que o fato dele não se tratar vai fazer com que esse câncer seja mais dolorido. E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Todo mundo, né, historicamente, tem um pavor, né? Algum tempo atrás, algumas pessoas tinham até medo de que o câncer fosse contagioso, né, que o câncer pegasse. E aí, pensando sobre isso, olhando o exemplo do pai desse meu amigo, falei: caramba, até o câncer tem a sua sabedoria, a sua generosidade. Como assim, Cristiano? Você tem um ataque cardíaco, pumba, morreu, acabou. Tem um AVC, pumba, morreu, acabou. O câncer, ele te avisa: ó, cheguei. Você vai ter 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, para você repensar e às vezes se reposicionar. Olha que quando a gente muda a ótica de enxergar que o câncer, olhando na ótica da espiritualidade, ele pode ser uma oportunidade. E não tem jeito, o sofrimento da morte, o sofrimento do hospital, ele é preparatório. Isso está que a biblioteca todinha que do Kardec que está ali atrás está falando disso. Às vezes a pessoa fica semanas, meses, anos na cama para poder desencarnar. Está ali sendo preparado para isso ou passando pelo que tem que passar. E quem é que vai nos dar o devido socorro, o amparo? Família. E a gente esquece muito da família. A gente tem sido muito negligente com as famílias. E quando eu falo a gente, eu me incluo e acredito que muitos de nós possam se incluir também. A gente não tem paciência com os nossos pais. Eu tive um professor que foi um grande psiquiatra. Um dia ele estava dando uma aula e ele falou o seguinte: não dá para fazer as pazes com um monte de tijolos lá no cemitério. Túmulo não conversa com ninguém. Então, se for para fazer as pazes com nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso cunhado, nosso irmão, cara, não perca tempo. Até porque existe uma situação que é muito séria. Toda vez que a gente está brigado com alguém, familiar ou não, a gente fica vinculado com um fio de energia, não sei se eu posso dizer isso, mas de energia negativa. E toda vez que eu lembro do meu desafeto, né, vou até brincar um pouquinho aqui, absolutamente de maneira neutra. Esse último período de eleição, como é que isso foi pesado para o nosso país? Como é que a energia do nosso país ficou pesada? E uma vez lá na Casa Espírita, lá em Varginha, a gente estava conversando.
Alguém lembra aí de há quanto tempo não chovia tanto no final de ano como foi o ano passado? Choveu de novembro até março. Aí alguns teóricos, né, ou teorias conspiratórias, algumas das pessoas chegaram até a dizer, olha, choveu que realmente era para baixar a bola da energia, para baixar a bola da turma, porque a coisa estava... As pessoas estavam trocando fagulhas, inclusive dentro de casa. Então, se a gente tem um desafeto dentro de casa, dentro do sangue, lembrando, quando eu estou falando do sangue, estou falando dos clãs, né? Eu estou falando do nosso avô, do nosso bisavô. Tem pessoas que ficam rememorando a história do avô de uma maneira muito bacana, do meu bisavô. Ah, meu bisavô foi muito rico, foi muito aquilo. Ah, meu bisavô foi muito ruim, foi muito bom. Meu avô foi isso, foi aquilo. Meu pai foi isso, foi aquilo. Cada vez que a nossa voz, que a nossa língua verbaliza alguma coisa, ele sai do universo do pensamento e vai para o universo das palavras. E o universo das palavras para o universo da realidade é só mais um degrau, só mais um passo. Então, o tempo todo o Espiritismo fala para a gente, vigiai os seus pensamentos. O Cristo nos disse, orai e vigiai. E vigiai os pensamentos e vigiai a sua língua. Tem um negócio que inventaram algum tempo atrás que chama fofoca, né? Alguém já ouviu falar? Fofoca de família. Você viu, fulana? Vem cá que eu preciso te contar uma fresquinha. E quando isso sai do universo do pensamento, do coração, e vai para o universo da verbalidade, da palavra, isso passa a fazer parte do mundo real. E a gente se conecta. E se isso se repete, a gente vai criando um plasma energético com isso. E aí, o que acontece? Existe uma teoria na psicologia que a medição da percepção do afeto. O que é isso? Imaginemos nós lá, quando nós éramos crianças, a gente tinha um grau de percepção da realidade. Então, vou hipotetizar para ficar mais fácil para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Tinham 3 irmãos, o João, o José e o Pedro. E todos 3 receberam, vamos imaginar, de 0 a 10, como se isso fosse possível, mas vamos imaginar que todos 3 receberam de 0 a 10, 5 de amor e afetividade dos pais. Como se fosse possível medir isso, mas é só para a gente ter, naturalmente não tem como medir, cada filho é uma história, tal, mas só para a gente entender o conceito. Então, papai e mamãe deu 5 de afetividade para o João, para o Pedro e para o José. O João entendeu e percebeu que aqueles 5 era muito pouco. A percepção do João é de que aqueles 5 era 2. E o João achou, e gravou no coração dele, na alma dele, que o papai e a mamãe foram pais muito ruins, foram pais muito duros, pais muito frios, e que não deram o tanto de amor que ele merecia ou queria. O José já era um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais evoluído, entendeu e percebeu que o que o papai e mamãe deram para ele era 5. E achou que aquilo era suficiente e ele conseguiu se reorganizar na vida. E o Pedrinho era muito otimista, era uma alma mais boa, entre aspas, e entendeu que aqueles 5 era 10, que papai e mamãe deram muito mais do que ele merecia, e que ele era abençoado por ter tido pais tão amorosos e pais tão generosos. E por que eu estou dizendo isso para vocês, meus amigos? Não tem receita de bolo. Filho não vem com manual de instrução. Né? E pior que se viesse hoje, vinha com letrinha chinês e pequenininho, né? Que é tudo importado. Seria até muito mais difícil. Nós vamos errar? Claro que vamos. Claro que vamos. Nós erramos? Claro que sim.
Nós erramos com os nossos filhos, nós erramos com os nossos pais, nós erramos com os nossos irmãos. E, mais do que isso, por mais que a gente tenha tentado fazer o 10 lá no afetômetro, né, afetivitômetro, a gente não tem controle sobre como o outro vai perceber a afetividade que nós estamos dando para ele. Às vezes a gente faz uma demonstração de afeto, de carinho, e isso é interpretado até como um desacato. E muitas vezes a gente quer que o outro mude para que fique do jeito que a gente quer, sendo que a gente não consegue mudar nem a si mesmo. Quantos começos de ano, né? A geração do começo de ano, Geni, a gente fala assim, esse ano eu vou mudar tal coisa na minha vida. Esse ano eu vou em todas as reuniões da Casa Espírita, esse ano eu vou emagrecer, esse ano, sei lá, eu vou fazer alguma coisa de melhor. Passa 3 semanas, né? Putz, não consegui. E está a gente querendo que o outro mude para atender a nossa expectativa. Percebe como que é uma ilusão? Então, como é que a gente calibra, como é que a gente lida com isso? Tolerância, generosidade. E a gente olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso avô, e dizer gratidão. Com certeza eles fizeram o seu melhor dentro do que eles davam conta. Vou brincar um pouquinho com vocês. Eu estou precisando de R$1 milhão aqui agora. Alguém tem condição de me arrumar? De me emprestar? Tá bom. R$1.000. Ah, Cristiano, não tem. Gente, nós não temos condições de dar aquilo que a gente não tem. E está a gente querendo que o nosso filho seja gentil, sendo que muitas vezes a gente não é gentil com ele. Está a gente querendo que o nosso marido, ou a minha esposa, ou a nossa esposa, seja carinhosa, afetiva com a gente, e a gente, trata ela ou ele, como diz lá na roça, lá nos cobertor. Minha família aqui de Laimês é dos cobertor, como diz o povo lá dos cobertor. Trata nos cascos. E é interessante que a gente vai criando padrões de tratar nos cascos. E os nossos filhos vão aprendendo a tratar e serem tratados nos cascos. O que é nos cascos? Tratar mal de maneira mal educada. Então, a gente só vai conseguir dar aquilo que a gente tem. E a gente tem muitas questões que a gente terceiriza para Deus, terceiriza para os espíritos, terceiriza para macumba, seja lá para o que for, como se eles fossem responsáveis pelos nossos fracassos ou responsáveis pelas nossas vitórias. A oração tem um poder fabuloso de equilibrar, de harmonizar o nosso pensamento e o nosso sentimento. E com toda a humildade que isso requer, na hora que eu cheguei aqui, os caras me chamaram aqui no canto e me deram um passe. Eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei aqui como todo mundo, pesado. Eu fui ali, os caras, vem cá, vamos passar uma água com que boa aí para dar uma... né? Agora, a proteção da oração, a proteção dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, ou seja lá do que for, do que a gente acreditar, ela existe. É possível e provável que todos nós aqui conheçamos o Robinho lá de Varginha, lá o presidente da nossa casa. A gente sempre conversa de uma história de que a casa que faz o evangelho no lar, ela é um pronto-socorro. Tem até um desenho que tem uma rua escura e tem uma casa lá cheia de luz, que é onde os mentores, os espíritos socorristas levam as pessoas que precisam em momentos de dificuldade. Então, é preciso a gente rezar, é preciso a gente orar, é preciso que a nossa casa seja um ambiente de receber a energia boa. Ninguém vai numa casa que é maltratado. Se a gente ali só tem palavrão, só tem briga, só tem energia ruim, o que vai encostar lá? Espírito bom ou encosto?
Vai na casa de alguém e seja maltratado, você volta? Volta. E, infelizmente, nós temos casas, nós temos famílias que a energia é muito pesada. Seria muito bacana se a gente conseguisse rezar em família, se a gente conseguisse criar esse ambiente de família. Mas nem sempre a gente consegue. Então, a proteção espiritual, ela existe, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Pensar no que nós estamos vibrando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos trazendo. E o mais interessante, pessoal, o que nós estamos levando para dentro de casa. A gente faz umas coisas na vida que a gente não consegue entender, né? Mas teve um momento da minha vida que eu fui ser síndico de condomínio, né? Pergunta para mim, como é que alguém em sã consciência espírita resolve ser síndico de condomínio? Né? Treinamento cultural. Né? Aí depois fica contando os dias e as horas para vencer o mandato, né? Aí a pessoinha aqui vai lá e aceita o segundo mandato, né? Vai entender. Bom, mas aí teve um sujeito lá que ele fez uma coisa não legal e nós notificamos. Aí ele foi lá e pediu que queria uma reunião pessoal comigo. Falei, perfeitamente, vou na sua casa. Cheguei lá e ele ficou muito indignado porque que ele foi notificado. Porque você descumpriu a norma várias vezes, a gente pediu para você cumprir educadamente, você reiteradamente descumpriu a norma, que prejudicou a coletividade. Aí ele ficou bravo. E pela profissão dele, enfim. Aí, eu não sei, eu tive um insight, né, aquelas estalo que vem na cabeça, eu virei para ele, fulano, quem que você tem levado para a cama? Ele olhou para mim assustado, entendendo isso como se fosse no sentido de sexualidade. Eu falei, como assim? Eu falei, com quem que você dorme? Ué, com a minha mulher. Será? Aí ele foi ficando mais assustado e mais nervoso ainda. Por que você está perguntando isso? Eu falei, cara, você está trazendo tanta coisa pesada para dentro da sua casa. E na hora que você deita, você não dorme, você não deita e conversa com a sua esposa. Você fica ruminando, fica resgatando as brigas que você teve durante o dia. Então você está deitando, você está dormindo com um monte de encosto, de coisa ruim. Ele olhou assustado e caiu a ficha. Ô Cristiano, você sabe que você tem razão? Realmente eu trago meus problemas para dentro de casa? Então, uma pergunta que a gente pode fazer, assim, dentro de todo o respeito que cabe à metáfora, com quem que a gente tem dormido? Com a nossa família? Ou com os problemas que a gente traz da rua para dentro de casa? Se a porta está aberta, entra tudo. E aí, a gente precisa compreender onde é que ocorrem os conflitos. Basicamente, nós temos dois espaço-tempo em que os conflitos acontecem. Os conflitos acontecem externamente, eu, por uma razão qualquer, eu vou brigar com você, porque você contrariou o meu interesse, eu contrariei o seu interesse. Ou seja, eu brigo com o outro, eu tenho um conflito com o outro. E, naturalmente, esse conflito, ele pode ser mais leve ou pode partir e ir até as últimas consequências. Que é terrível. E o que é pior, muitas vezes esses conflitos, eles são potencializados pela proximidade. E o que eu estou dizendo para vocês? Se você mora numa rua e briga com o vizinho do lado, eu vou dizer que talvez você possa estar... Aconteceu uma coincidência. Agora, se você briga com o vizinho do lado, o vizinho de frente, o outro vizinho do outro lado da rua, eu vou dizer que talvez você esteja passando por um momento difícil. Agora, se você briga com a rua inteira, eu vou dizer para você, meu amigo, vai fazer terapia, vai fazer alguma coisa. O problema és tu. Então, o conflito ele tem que ser entendido como um sintoma. Por que eu estou brigando tanto com os outros? E aí tem uma coisa que é da física, da lei da natureza. Você põe 10, e o exemplo mais clássico disso lá, o Big Brother, aquela fazenda, aqueles negócios. Você põe 10 pessoas dentro de uma casa de 4 cômodos. A probabilidade de ter briga
é muito maior do que você colocar 4 pessoas dentro de uma casa de 10 cômodos. 4 pessoas numa casa de 10 cômodos, elas nem vão se encontrar, cada um vai ter seu espaço, tranquilo. Agora, 10 dentro de uma casa, a proximidade, ela permite, ela propicia, ela incentiva o conflito. E olha que coisa mais paradoxal. Quem são as pessoas que a gente mais convive? Família. Então, existe uma probabilidade muito maior da gente ter conflito com a família e com os vizinhos do que com o cara que mora lá em Paraguaçu, que eu nem conheço, que eu nunca vi e nunca vou ver. Percebe? E o outro conflito, ele acontece dentro da gente, dentro do nosso coração. Sábado me chamaram para ir em 2 festas. Qual festa que eu vou? Me chamaram para uma festa e para um trabalho lá na Casa Espírita. Qual que eu vou? Qual festa que eu vou? Eu vou perdoar a minha irmã, o meu cunhado, ou eu vou continuar aqui ruminando a raiva que eu tenho deles? Que às vezes eles nem estão lembrando de mim mais. Esses conflitos, eles acontecem dentro do nosso coração. E muitas vezes a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho nem está sabendo. E muitas vezes a gente está ranzinza, a gente está lá ruminando essa, como diz o povo de antigamente, essa marquerência, e a gente transfere isso para o nosso irmão, para o nosso filho, para o nosso pai, para a nossa esposa. Tem um conceito de psicologia que é mais ou menos, chama-se o conceito do síndrome do empregado humilhado. O patrão vai lá e trata o cara muito mal, destrata ele se sente humilhado enquanto homem no trabalho. Aí ele chega em casa, ele vira um machão e começa a humilhar os mais fracos que estão dentro de casa. Porque ali ele se sente poderoso. Então, meus amigos, vamos pensar muito nos conflitos que nós temos externamente, que quanto menos conflito a gente tiver, melhor. Quanto menos marquerência nós tivermos, melhor. E pensar nos nossos conflitos internos, que nada mais é do que a nossa alma gritando, olha, isso aí não está bacana. O que é depressão? O que é ansiedade? É a nossa alma gritando, olha, tem alguma coisa aí que não está bacana. É o sinalzinho amarelo que está tocando lá, o sininho que está tocando. Você tá fazendo alguma coisa que está em desarmonia consigo ou com o universo. Cristiano, como é que eu descubro isso? É só ficar quietinho um pouquinho que a gente sabe. Se tem um cara que tem uma sabedoria fabulosa, esse danadinho que está aqui, ó. É que a gente não escuta ele. Todo mundo sabe quando um ciclo da nossa vida terminou. O que é um ciclo? É uma coisa que tem começo, meio e fim. Um relacionamento, um namoro, um casamento. A gente sabe quando um casamento acaba. A gente sabe quando o nosso tempo num emprego acaba. A gente sabe. E toda vez que a gente insiste em ficar naquela mesma energia, naquela mesma vibração, o cara que está gritando, ele está lá, com outdoor na nossa cara e a gente não escuta. E aí o ciclo se torna um círculo. O círculo é uma forma perfeita e infinita. E a gente continua sofrendo. Quer dizer então que se meu casamento acabou, eu tenho que ir lá e chutar o balde? Não, tem que ir lá resolver. Às vezes, separar pode ser um caminho. Às vezes, reconstruir, refundar, renegociar pode ser o caminho. Às vezes o emprego já deu o que tinha que dar. Só que toda vez que a gente teima, que a gente insiste em não escutar o coração que está dizendo que esse ciclo acabou, a gente adoece. As doenças que nós temos, a maioria delas, é fruto de desequilíbrio emocional. Isso não é ficar falando de psicologia, tem mecanismos simples disso. Se a gente está deprimido, se a gente está ansioso, existe uma descarga de inúmeros componentes químicos no nosso organismo que agridem o nosso corpo. O estresse nada mais do que isso.
E aí, gente, algumas perguntas que a gente precisa fazer para nós, lá no quietinho do nosso cantinho, né? Entender que eu existo dentro de mim, eu converso comigo, eu estou aqui dentro de mim, existe um eu aqui dentro, e existe um eu que se relaciona. E, via de regra, o meu comportamento, ele é reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim, que por sua vez é reflexo de tudo aquilo que eu falei no início, desde o início. Os padrões familiares, o DNA, dentro de uma casa espírita a gente não pode negar, pelo contrário, tem que reforçar a nossa história das outras encarnações. Nós somos assim por conta desses fatores. Então, o meu comportamento, ele nada mais é do que o reflexo daquilo que eu estou sendo naquele momento na minha vida. Exemplificando, se eu sou uma pessoa mal-educada, mal-humorada, grosseira, será que dentro de mim eu estou em harmonia, eu estou em paz, eu estou orando, eu estou bacana? Não. Então, o meu comportamento, via de regra, ele vai exteriorizar aquilo que eu de fato sou dentro de mim, aquilo que eu sou na minha essência. Só que talvez, não sei, né, brincar um pouquinho, talvez Deus tenha esquecido ou alguém tirou lá e mexeu no projeto. Às vezes a gente fala que faltou um pequeno órgão a mais no nosso corpo que ajudaria muito a gente a viver melhor. Se a gente tivesse uma anteninha aqui e um olhinho que olhasse para cá, né, uma câmerazinha, né, e a gente percebesse o tanto de bobagem que a gente fala e faz. Que é o famoso terceiro olho, né? A gente muitas vezes não se dá conta de que a gente de como a gente está se comportando. Mas não tem jeito. Lei de causa e efeito. O mundo vem e dá o retorno. Eu venho, como é que você chama? Thelma. Eu vou e começo a tratar mal a Thelma. Vai chegar um momento em que a Thelma vai começar a me tratar mal. Ela pode até ser a pessoa mais paciente do mundo, mas vai chegar um momento que ela fala, putz, deu. Ou, o diferente disso, eu sempre trato a Thelma com carinho, com educação, com respeito, com generosidade. O que vem de lá para cá? A probabilidade é que venha carinho, respeito, né? E a história do caminhoneiro lá com a minha esposa, gente, foi enfática. Tomara que eu tenha aprendido. Então, tem algumas coisas que a gente talvez possa se fazer, algumas perguntas que eu vou jogar no ar aqui. Não é para incomodar ninguém, mas é para a gente pensar. Não precisa nem ser agora. Algumas perguntas do tipo... eu estou vivendo na coordenação, cuidando da minha consciência, ou estou vivendo no piloto automático? Eu respondo no vapt-vupt, ou eu penso e respeito a lei dos 5 segundos, né? O que é a lei dos 5 segundos? A pessoa fala uma coisa não legal para mim, eu fecho os olhos, fecho a boca e conto até 5. 1, 2, 3, 4, 5. A lei dos 5 segundos ela é muito interessante para a gente não responder de uma maneira explosiva, inadequada. E tem coisas que depois que quebrou o cristal, não tem mais conserto. Tem coisas que depois de ditas ou feitas, não tem mais conserto. Aí está aí a gente de recuperação, toma bomba e volta o ano que vem de novo, né? Na mesma escola. Então, eu tenho sido tolerante com a minha esposa e meus filhos? Qual a vibração emana lá na minha casa? Será que a porta está aberta para espíritos benfazejos ou malfazejos? Eu tenho sido paciente para ouvir e ensinar meus filhos? Eu tenho sido leal com meus pais? Qual o grau de carinho e mansidão na relação com o meu par? Mansidão. Cristo falou, né? Venham a mim os mansos.
Minha fala é equilibrada ou eu falo alto e grito dentro de casa? Quantas vezes eu explodo por mês? Se eu falar por dia, a Regine não me chama mais para dar palestra aqui, então eu tô indo bem suave. Né? Total. Olha o inverso da tua fala. Quantas vezes por ano eu abraço os meus filhos? O meu pai? Né? Qual a última vez que eu disse ao meu parceiro ou parceira, eu te amo? Obrigado por tudo. Ou, quer casar comigo de novo? Pergunta e não sai de perto não, espera a resposta, hein? Pergunta e ó... E mais, se o seu parceiro perguntasse se você se casaria com ele de novo, o que você responderia? Isso significa reencarnar na mesma família. Lá em casa, às vezes, eu brinco com a minha esposa e eu falo para ela, né, quer casar comigo de novo? Né? Ela fala, quer casar comigo? Ela fala, quero. E na próxima? Ah, na próxima, não sei. Aí ela brinca comigo, na próxima encarnação eu quero vir como sua filha, porque diz que eu paparico muito a minha filha. Eu falo, pois é, tudo bem, eu deixo você vir como minha filha, mas eu quero vir como seu cachorro ou seu gato, porque vai gostar bem dos bichinhos, tratar bem os bichinhos assim, viu? Melhor do que... Que crenças positivas e negativas são difundidas na nossa família? A gente fala que é bacana ser honesto, que é bacana fazer o bem, que é bacana ser honrado, ou a gente ensina para o nosso filho a lei da esperteza? A tônica das conversas são construtivas ou vitimosas de reclamação? Eu tenho um amigo que é médico, ele é muito engraçado, ele diz que tem época o consultório dele vira campeonato mundial de dor. Eu falei, mas como assim? E um dia ele passou lá na sala de espera lá, se estava lá, eu tenho dor na perna, mas a minha dor na orelha é maior do que a sua, mas você não sabe a dor que eu tenho nas costas. Dor nas costas não é nada, você precisa saber o que é dor no joelho. Né? Às vezes o nosso lar vira campeonato mundial de reclamação, de vítima. Estou tão cansado, mas eu estou mais cansado que você. Né? Fulano me dá tanto trabalho, mas você não sabe o meu lá. São ditos palavrões no dia a dia? Muito cuidado, gente. Palavrão dentro de casa é uma coisa muito perigosa. É abrir a porta e falar para os caras, vem embora, pode entrar. Quanto de álcool, cigarro, drogas, medicamentos são consumidos na minha casa, no nosso lar, na nossa família? Sinto que tenho intimidade afetiva com os meus familiares, ou a gente se trata como estranhos? Só moramos na mesma casa. Nossa família tem melhorado a qualidade de nossas relações? Olha a pergunta. Você aceitaria ser pai, mãe e filho na sua família novamente? O perdão acontece em nossa família? O que a nossa família pode ensinar de positivo para as outras famílias? Então, meus caros, não tem receita de bolo. Tem talvez um tanto de livro espírita, tem lá a Bíblia, tem a palavra de Jesus, tem a palavra do Chico Xavier, tem a palavra dos santos, dos padres, não importa, do meu amigo Ibrahim, não importa. Sendo para o bem, sendo para a construção do bem, todas elas são bem-vindas. Que a gente não tenha esse preconceito de, porque o cara lá, pastor falou, não me serve. Não, às vezes a palavra do pastor tem muito mais sabedoria do que a palavra de um padre, ou de um espírita, não importa, isso não é o importante.
O que importa é o que de energia boa está nos trazendo, nos ensinando para que a gente se torne pessoas melhores. E aí a natureza, né, o universo tem uma regra que ela é muito básica. A gente colhe aquilo que a gente planta. E é muito interessante que tem pessoas que conseguem estar sempre bem seguidas, e não precisa ser influencer digital, não. Tem pessoas que estão sempre rodeadas, porque elas emanam uma energia boa. E tem pessoas que estão sempre sozinhas, mesmo com a casa cheia. Então, para concluir a minha fala, é muito importante que a gente olhe com muito carinho, com muita atenção, com muita generosidade as nossas famílias. Não é por acaso que aquele molequinho lá foi nosso filho, veio nosso filho. Não é por acaso que a gente veio filho do Joaquim, da Elza, do Paulo, do Pedro, da Maria. Não é por acaso. E olha como é que é interessante. Quando a gente veio lá beber, o ser humano, dos animais da natureza, nós somos o mais dependente de todos. Se você deixar um bebê recém-nascido sem cuidado, ele morre. Uma criança, pelo menos até os 5, 6 anos, se ela não for cuidada, ela morre. Ela é o ser mais indefeso que tem. Então a gente precisa de cuidados. E é interessante que, no ocaso da nossa existência, nós precisamos dos mesmos cuidados. Tem um poema do Rolando Boldrin, que ele é muito interessante, que ele fala assim: eu nasci feio, careca, banguelo, chorando. E agora, depois de tantas décadas, eu estou mais ou menos do mesmo jeito. A vida é só um intervalo, um espaço de tempo entre as duas coisas. Olha o que o Ibrahim me falou. O grande presente não é a vida, é a oportunidade de aprendizado. Então, meus caros, naturalmente eu não tenho a pretensão e nem tenho currículo para chegar e falar para vocês que eu consigo fazer tudo isso que eu estou falando para vocês, porque eu também não consigo. Naturalmente eu tenho todas as minhas limitações, ou se a gente for falar do jeito antigo, né, tenho os meus pecados também, os meus erros, as minhas dificuldades. Então, assim, com muita humildade dizer para vocês que isso que eu estou falando aqui é quase que em tese, porque a dificuldade nossa de conseguir fazer isso é muito grande. Mas a gente está aqui, é uma escola, a gente está aqui para aprender. E a sala de aula principal que a gente tem para fazer isso é a nossa família. Os nossos professores, os nossos diretores, os nossos orientadores são os nossos pais, nossos tios, primos, irmãos, cunhados. E agora tem até os pets também, que a gente tem que dar conta, que as pestinhas, né? Faz xixi para tudo quanto é lá dentro de casa. Então, que a gente possa estar pensando que a família é uma grande oportunidade, seja ela de que forma foi. E que, com certeza, se nós escolhemos essa família, nós somos presenteados. Se nos foi imposto, também nós somos presenteados. Que é onde a gente precisava ter nascido, precisava ter convivido. E a parte mais bacana, não dá para conversar com tijolo no cemitério, mas em oração dá para conversar com os nossos pais, com os nossos avós, os nossos antepassados, e agradecer a eles o tanto que eles tiveram que fazer para que nós estivéssemos aqui hoje. Vocês conseguem imaginar o que foi ser mulher há 100 anos atrás? Vocês conseguem imaginar a escassez de comida, de roupa, de remédio há 100 anos atrás? Coisas que hoje a gente desperdiça, joga fora, eram itens de primeira necessidade nas gerações anteriores às nossas. Então, é muito importante que a gente tenha gratidão aos nossos antepassados e generosidade com os nossos filhos que estão aí, com os nossos netos. E, com certeza, daqui a pouco a gente está de volta. Se a gente estudou e passou de ano, bacana. Se não, vamos ter que voltar para aprender de novo.
Obrigado a essa casa que sempre me acolhe com carinho, com essa energia. Obrigado, Geni, Kardec. Obrigado a todos vocês. E que eu possa ter deixado um pouquinho aí da nossa vivência, da nossa experiência. E, sem dúvida, essa é uma casa de muita luz, de muita energia boa.